Ei, gente, de novo aqui com vocês. Não podia deixar de estar, né? E com vontade ainda de falar um pouquinho sobre Maria, a mãe de Jesus, segundo os apócrifos, o proto-evangelho de Tiago, né? Porque, afinal, dia 12 é o dia da nossa padroeira. Muito bem. Segundo os apócrifos, ou proto-evangelho de Tiago, a história da infância, adolescência e casamento de Maria é bastante interessante, porque a Bíblia não fala nada sobre a vida particular de Maria e São José, né? Só diz que José é um homem justo e Maria uma mulher do povo, né? Mas nada. E daí várias suposições, cogitações sobre o casamento de Maria, sobre se José era novo, se José era velho. E assim as histórias foram passando, algumas dúvidas ficando, interpretações diferentes se fazendo. Eu quero contar, então, segundo isso, relato da vida de Maria, que eu particularmente acho muito interessante, e como eu gosto muito de história nos 2 âmbitos, né, a história oficial e as histórias, eu quero passar isso para vocês com muito carinho, porque eu gosto, eu amo Maria, né? Diz que Joaquim e Ana eram idosos e que sonhavam em ter um filho e passaram a vida rezando, pedindo, implorando a misericórdia de Deus para ter um filho. Não queriam morrer sem descendência e eles tinham um certo conforto. E como iria ficar então os seus bens? Precisavam e queriam ter um filho. E foram rezando a vida toda, rezando, e já estavam bem velhos, e Ana já não tinha mais condição de ter filhos, quando o anjo Gabriel, visitando-a, disse para ela que se preparasse, que ela seria mãe. E ela duvidou. Ela riu. Como? Eu não tenho mais condição de ser mãe, né? Não posso mais ser mãe. E o anjo disse para ela, cuidado para não sofrer um castigo pela dúvida e o poder de Deus. E assim Maria engravidou, né? E São Joaquim também sofreu penalizações de Deus, através do anjo, por não acreditar. Só não vou entrar em detalhe para não ficar muito longa a história. E, afinal, nasce Maria. E foi considerado um milagre tão grande, que Ana sempre dizia, o primeiro filho que eu tiver será consagrado ao templo. Não me pertencerá e não pertencerá ao mundo, vai pertencer a Javé. E quando a menina fez 3 anos, ela foi arrumada, né? E levada ao templo para se pagar esta promessa. E como tal, ela não deveria jamais se casar, ela estaria para sempre ao serviço de Deus. E Maria já nasceu predestinada a ser uma grande pessoa diferente, e já tão criança, ela tinha uma compreensão imensa das coisas celestes, do espírito.
e era visitada pelos anjos lá no templo, conversavam com ela e falavam sempre com ela: "Oh, Maria, você tem para você grandes planos. Você não ficará muito tempo aqui no templo, porque o Senhor tem grandes planos para você." E esse convívio era constante de Maria com os anjos. Quando Maria entrou na adolescência, ela já foi preparada, os seus pais foram preparados para retirá-la do templo, que ela não deveria mais permanecer ali, por ordem divina, que Maria era especial e que ela voltasse para casa e aguardasse as coisas que deveriam vir sobre ela. E ela voltou para casa. Então, nessa ocasião, os pais de Maria se preocuparam, porque eram muito idosos, iriam morrer em breve, e que como iriam deixar a situação de Maria e de sua outra irmã mais nova, que também chamava-se Maria de Cleófas. E já foram predestinando e arrumando o casamento para elas. Pela idade que tinham, não deviam deixá-la solteira. E começaram então, para Maria, a mais velha, a procurar uma pessoa responsável, séria, de preferência um idoso, bem velho, já não querendo mais formar uma família nova, para ser o responsável, o marido, entre aspas, de Maria. E procuram aqui, procuram ali, entre os idosos viúvos, né? E que a recebesse como filha e não como esposa. Então, fizeram uma reunião lá naquela aldeia, naquela cidade, entre vários idosos viúvos, né? E que eram patriarcas, chamados patriarcas. E os patriarcas, cada um tinha a sua pequenina comunidade, que normalmente eram sua família, e que eram chamados de pai pela comunidade toda, pelos primos, pelos tios, pelos filhos. Eles tomavam conta de um pequeno grupo e eram responsáveis por eles, e todas essas pessoas chamavam o patriarca de pai, né? Daí a ideia mais tarde de que José, no caso, fosse um patriarca que já dirigia um grupo, um pequeno grupo, que eram seus filhos. E a confusão que se faz entre hoje chamar de filhos, só os filhos da carne, que naquele tempo, naquele momento, naquela condição, não era a realidade. E dizem que ainda hoje isso acontece em muitas aldeias de lá, que eu não posso passar uma informação como muito segura. Mas, então, fizeram essa reunião com esses patriarcas para decidir o destino de Maria. E todos foram orientados a comparecer no templo de Nazaré, naquela ocasião, Jerusalém, não estou bem certa, para acontecer esse fato. E eles deveriam permanecer dentro daquele templo durante 3 dias, para que o Divino Espírito Santo se manifestasse
e mostrasse uma maneira e inspirasse quando aqueles idosos eram escolhidos por Javé para ser o esposo de Maria. E aí acontece que ficaram eles fechados durante 3 dias e 3 noites, sem comunicação com ninguém, só em oração, em oração, em oração, porque a notícia era de que Maria estaria predestinada a grandes e maravilhosas coisas vindas do alto, que seriam informadas depois. E esses idosos, cada um com seu bastão, né, ficou fechado aí, em penitência, jejum, oração, para receber do Divino Espírito Santo essa graça. E acontece que no 3º dia, estavam eles reunidos já à tardinha, quando eles ouviram um barulho muito grande, né, como uma ventania vindo do alto. E aí, por uma das janelinhas do templo, entrou uma pomba muito branca, diferente, brilhante, que sobrevoou todos os idosos e sobrevoou todos aqueles bastões, né, cajados, que estavam colocados de pé no altar santo, circulavam o altar santo. E essa pomba pousou sobre o cajado de José. José foi, então, segundo esses relatos, escolhido para ser o esposo, entre aspas, de Maria. E José teria 2 filhos, segundo São Tiago, que foi um dos, como se diz, profetas, não, me esqueci agora o nome, São Paulo, São Pedro, Marcos, os evangelistas. Ele foi o primeiro evangelista que a igreja antiga, remota, do início, né, do cristianismo, ele era seguido e muito apreciado e muito amado pelo Papa da época, que me perdoe, no momento eu esqueci o nome, que o seguia fielmente. E Santiago relata, né, que Maria ficou sob a guarda de José, que já tinha 2 filhos. Isso aí, até quem se interessar, pode pesquisar, né, no Google, achar essas informações que eu achei muito interessantes. E o que acontece com o cajado de José? No momento em que a pomba pousa sobre este cajado, esse cajado, a cabeça do cajado se abre, se transforma e nasce um lírio. Uma flor muito linda nasce na ponta deste cajado. A Igreja Católica tem, inclusive, uma música que faz referência a esta passagem, né? Que da flor nasceu Maria, né? Esse cajado se transformou, a cabeça numa flor, e aí todos viram que José foi o escolhido. E José, então, né, se casou com Maria, levou para sua responsabilidade, ela conviveu com seus filhos e em uma outra passagem mais para frente, né, sobre lendas a respeito de Maria, que eu não sei, é lenda, então a gente não tem compromisso com a verdade,
mas diz que inclusive um desses filhos foi Salomé, que chamava-se Salomé, não estou fazendo referência a Salomé bíblica, mas que um desses filhos, uma era mulher, e que fez o parto de Maria, que era filha de José. Achei muito interessante, muito linda essa história, verdadeira ou não, mas tida verdadeira por São Tiago, né? E que eu achei interessante passar para vocês. E amanhã, celebrando a Nossa Senhora Aparecida, né? A Maria Santíssima, de quem eu gosto muito, amo muito, achei que deveria vocês terem conhecimento desta lenda, ou desse fato, se real ou duvidoso, não sei, mas a igreja deixou, depois de um certo tempo, de seguir os evangelhos de Tiago. Ele já não é mais usado pela igreja e que, segundo muitos, essa história de José idoso não se comprovou, que, portanto, a igreja mantém José como um homem solteiro, mas foram muitos e muitos anos tido como verdadeiro. Espero que vocês tenham gostado, e se gostaram, curtam lá no YouTube e, por favor, faça sua inscrição e brevemente teremos outras histórias. Essa história de Maria, uma atrás da outra, foi apenas coincidência de época. Não podia deixar de falar dela de novo. Muito obrigada e até a próxima.